Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 17. O texto que o pastor Gilson escolheu para essa noite é uma porção desse capítulo, do capítulo 17 de Apocalipse. E uma das razões pelas quais eu optei por não usar PowerPoint é porque a gente corre um risco no texto do capítulo 17 de Apocalipse, que é o de querer abordar o texto e trabalhar a interpretação do texto. E eu tentei fugir disso. Não por causa do texto em si, mas porque eu acredito que para trabalhar o texto de Apocalipse 17, que é o texto mais difícil da Bíblia, 4 domingos são poucos para a gente varrer o texto todo. E entre ser superficial no texto ou no modelo de interpretação e fazer a aplicação do texto, eu optei por fazer a aplicação. Então eu vou trabalhar a primeira parte do texto, mas pensando no significado e na aplicação desse texto para nós, e não na questão de interpretação ou descrição histórico-interpretativa desse texto. Ok? Uma lida rápida no texto, só para a gente entrar no tema. Na Bíblia que eu estou usando, o texto diz assim: veio um dos 7 anjos que tinha 7... Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e me disse: vem e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou em espírito a um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava cheia de nomes de blasfêmia e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com espanto. Então o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era, e já não é, e subirá do abismo, e irá à sua destruição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, já não é, mas virá. Vou parar por aqui o texto, não vou ler o restante, a parte que me interessa do texto já passou, inclusive. Qual é a preocupação com esse texto? No sentido da aplicação dele, não no sentido da interpretação direta do texto ou da interpretação histórica do texto. Óbvio que alguma coisa do texto a gente precisa passar. Primeiro, entender qual é o texto e qual é o seu contexto. Apocalipse 17 é um resumo ampliado de tudo aquilo que está antes de Apocalipse 17 e de tudo aquilo que está depois de Apocalipse 17. E por isso a dificuldade do texto. Não só isso, mas Apocalipse 17 concentra todas as profecias de Daniel num pacote só. Passam por dentro desse texto. E, portanto, lê-lo com uma vertente de interpretação é resgatar todo o texto de Daniel, todos os textos de Apocalipse, principalmente do capítulo 2 até o capítulo 16, e tudo que vem depois, 18, 19, 20, 21 e assim por diante. Então, não dá para fazer isso. Mas há algo que dá para fazer, há algo que é importante de ser feito. Entender qual é o significado desse texto para o tempo em que vivemos. A parte desse texto que se aplica de forma direta ao tempo em que vivemos e a algumas coisas que temos assistido no tempo em que vivemos. Primeiro lugar importante do texto de Apocalipse 17. Há 2 textos que estão bem nítidos na primeira leitura rápida que se faz do capítulo 17, que é Apocalipse 12 e 13, principalmente porque ele descreve uma besta que aparece com 2 estruturas simbólicas no capítulo 12 e 13, que é aquela besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, que no capítulo 12, a aplicação do fenômeno ali é o próprio dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás,
e que no capítulo 13 aparece como uma referência daqueles que servem a Satanás em toda a estrutura da terra, principalmente focado nos impérios que atacaram ou lutaram contra o povo de Deus e contra a verdade. E essa besta, que aparece ali no capítulo 13, tem um momento dessa história em que ela aparece como tendo sido golpeada de morte ou com uma ferida mortal, e depois com um momento em que essa ferida é recuperada ou resgatada, ou essa ferida é curada, aparentemente em definitivo. E, portanto, nesse contexto do ferimento desse poder, dessa besta, que abarca tudo que existe contrário a Deus, tanto o próprio Satanás agindo desde o início do conflito, como todos os que lhe servem ao longo de todas as fases da história e de todos os impérios da história, como também o próprio poder religioso que ocupa o lugar dos impérios na última fase desses poderes, o período medieval. E aqui junta-se tudo isso com o poder medieval manifesto na figura dessa mulher, a grande meretriz ou a grande prostituta sentada sobre a besta, que aqui resgata de novo os mesmos símbolos, traz de novo toda essa simbologia. Dentro desse contexto, o que estamos vendo em Apocalipse 17 é o fim da história, que resgata tudo o que aconteceu na história para entendermos que, a despeito de uma ferida mortal curada, a despeito do envolvimento de todos os poderes da terra e de todas as potestades do mal no ataque contra Deus, há uma destinação final para esses poderes, para tudo isso que foi a conjunção do mal contra Deus. Há um desígnio para isso, e esse desígnio é demonstrado aqui pelo anjo que traz João para um lugar para observar qual é o destino de tudo isso. Portanto, a primeira coisa interessante desse texto é um resgate de uma promessa que permeia todo o texto bíblico e principalmente o livro de Apocalipse, dizendo para nós: Deus vencerá. Por mais que pareça que Deus perdeu, Deus vencerá. Essa é a primeira coisa importante desse texto na aplicação para o nosso tempo. Por que na aplicação para o nosso tempo? Razões simples. Qual é o tempo em que vivemos? Qual é o nome do tempo em que vivemos? Tempo do fim. No tempo do fim, qual parte dele vivemos? Inverte o texto. No fim dos tempos. Portanto, o contexto em que vivemos traz à tona uma coisa importante desse texto de Apocalipse 17 e a forma como os textos anteriores demonstram o crescimento, outra vez, do mesmo poder medieval sendo resgatado na sua ferida que é curada. Quando a gente lê esse texto à luz dos textos de Ellen White, isso fica mais interessante ainda. Porque quando você lê isso aqui à luz do texto do Grande Conflito, quando Ellen White olha para todo esse contexto e a recuperação desse poder, nos seus dias, ela pontuava o seguinte: esse poder vem se recuperando de forma acelerada. Não só de forma acelerada, como vem se recuperando nos lugares menos prováveis possíveis. E ela descreve esse lugar menos provável como sendo a América do Norte, particularmente um grupo dentro da América do Norte, os protestantes. E, portanto, ela resgata isso no texto do Grande Conflito, no capítulo Ameaça à Consciência, de que nos dias dela, em ritmo acelerado, havia uma recuperação, um resgate do poder medieval, e que a profecia apontava que a ferida seria curada. Bom, se a gente olhar o contexto histórico, isso fica fácil de entender. Ellen White morreu quando? 1915. Mussolini viveu quando e resgatou o poder quando? 1929. Portanto, é natural que quando eu leia o Grande Conflito, Ellen White esteja olhando para frente e vendo o quê? O resgate do poder, a permeabilidade desse poder entre o protestantismo, principalmente na América, e uma visão chegando no cumprimento, no final do processo, com o resgate estatal do poder. A junção de tudo isso abre as portas para a expansão daquilo que seria a descrição bíblica do movimento de estender os braços, o protestantismo estendendo os braços, para lados diferentes,
catolicismo idem, o espiritismo idem, e esses braços nessa tríplice aliança sendo dados para a última conformação do mal: o protestantismo, o cristianismo apostatado, o medieval, e o espiritismo. Bom, nós estamos vivendo em que época? De 1915, depois 1929, para 2014, quase 15, já passaram-se alguns anos. De 1915, 100, quando Ellen White descansa. Portanto, há 100 anos a gente assiste o quê? O desenho dessa história do conflito. Coisas curiosas desse texto. Quando a gente olha rapidamente o texto, o que parece apresentar o texto? Em primeiro lugar, ele parece apresentar que, de alguma forma, por algum parâmetro que a gente não consegue entender, porque a Bíblia nunca descreve como as profecias vão acontecer, apenas o quê, porque não interessa a Deus nos demonstrar como, mas nos interessa demonstrar o quê, para que quando aconteça, saibamos que aconteceu. Portanto, profecia não é um olhar para frente com curiosidade sobre o futuro. Profecias é um olhar para trás com a certeza de um Deus que guia a história. Isaías 46 descreve isso. Ou seja, profecias nos foram dadas não para matar a nossa curiosidade sobre o futuro, foram nos dadas para nós termos a certeza de que Deus é Deus e não há outro, e que a sua palavra, a sua promessa é firme, se cumpre. Portanto, ao olharmos para o texto de Apocalipse 17, o que nos interessa é o quê? O que está previsto acontecer? Está previsto acontecer a união de todos os poderes da terra ao redor de um interesse e agenda comuns, liderados por um poder que é híbrido, religioso e político, por um poder que reina, por um poder que não é seu, mas lhe é concedido, que exerce autoridade não porque a tenha, mas porque outros a concedem. E esses outros que concedem essa autoridade estão em pelo menos 4 grupos distintos, 4 estruturas distintas. Estrutura número 1, os próprios membros da estrutura religiosa chamada cristianismo apostatado. Segundo grupo, cristãos vindos da Reforma, que se distanciam a passos largos desde a Reforma do objeto da Reforma. Terceiro, os que abraçam, pelas suas crenças, todos os movimentos estruturados ou não, aliados ao paganismo direto, movimentos espiritualistas de todas as ordens, cristãos ou não cristãos. E um quarto poder. Esse quarto poder é o poder político que necessita conceder a esse poder religioso estruturado dessa forma, conceder a esse poder religioso estruturado dessa forma a autoridade estatal para que o poder absoluto se instale outra vez fora do período medieval. Portanto, esse é o desenho que está por trás dessa história que a gente começa a ver desenhada em Apocalipse 17. Portanto, quando eu vejo a besta, a mulher em cima dela, todos os seus adornos e pompas, o cálice cheio, com o resultado da sua prostituição, que é o sangue dos santos, mortos e perseguidos em todas as épocas. Quando a gente vai olhando todos esses desenhos simbólicos sendo montados e construídos no texto de Apocalipse 17, resgatando tudo aquilo que a gente já tinha visto em outras profecias, o que esse texto está mostrando? Chegou o ápice de tudo isso. E o ápice de tudo isso é: não escapou ninguém. Portanto, o fim da história retrata apenas 2 poderes. De um lado, tudo o que você conhece ou não conhece de poder religioso e político juntos. E de um outro lado, um punhadinho de gente dizendo que está tudo errado. Essa é a descrição. Curiosamente, quando a gente olha para o texto, a impressão que dá no texto é que eu tenho todo mundo de um lado e só João do outro. Lembra que João incorpora a metáfora da profecia, assim como os profetas faziam isso. Portanto, essa minoria que está do lado de cá, representada por João, que se torna a maioria quando o anjo chama João para o deserto para mostrar qual é o fim de tudo isso,
Maioria porque quem está no deserto dando a destinação para tudo isso é o próprio Deus. O que João tem certeza? Deus vai resolver a conta. Portanto, com Deus, a minoria vira maioria. O que é essa junção? E essa era a preocupação do pastor. Isso aqui é só a parte introdutória para a gente ir para onde era a preocupação que o pastor me mandou. Eu não vi domingo passado, portanto eu não sei exatamente o que foi abordado, mas eu entendo o foco. Há um movimento crescente no mundo, e lembra, ele é crescente desde quando? Desde o fim do período medieval. Ele não é crescente de hoje, ele é crescente desde o fim do período medieval. Então, desde o fim do período medieval, qual é o movimento crescente? O movimento crescente é, com a decadência do poder absoluto medieval, há um movimento de estudo da Bíblia e aprofundamento da Bíblia a partir da visão profecias, que resulta no desapontamento de 1844. Em paralelo a isso, está acontecendo duas coisas. O crescimento do ateísmo pelo cientificismo moderno, que é uma vertente. Por outra vertente, o crescimento de todos os movimentos religiosos, que se expandem a partir da evasão protestante, e também espiritualista, cristã, chamada no texto profético de espiritismo. Caminha nesse paralelo. Essa abertura que se dá a partir de 1798 e 1844 começa a criar o fenômeno necessário para o resgate de 1798. Ou seja, o distanciamento da centralidade da reforma cria o espaço necessário para que se esqueça da motivação da reforma. E é isso que temos assistido desde 1798 até hoje. Esse distanciamento que ocorreu da centralidade do movimento da reforma de 1520, a partir de Lutero, essa distância que existe do movimento protestante moderno, da reforma medieval, cria o contexto para poder estender o braço de volta àquilo que foi o motivo da cisão. E é isso que temos visto a passos mais largos do que nunca vimos nesses últimos tempos, nesses últimos 2 ou 3 anos. E é isso que tem chamado a atenção do movimento adventista e tem criado algum tipo de revisão, não do texto profético, revisão das nossas práticas nesse mundo em que estamos. Por quê? E aí tem a parte que me preocupa no texto e é onde eu queria gastar um tempinho. O que possibilitou essa situação que estamos assistindo hoje, de coisas impensáveis há algum tempo atrás, como por exemplo a visita de um bispo de Roma a uma estrutura protestante e particularmente pentecostal? O que possibilitou uma estrutura inteira de protestantes, lembra? São protestantes, portanto protestam, virarem ao bispo de Roma, o centro do protesto, enquanto poder que motivou o protesto, o que provoca em um mundo inteiro de protestantes, particularmente pentecostais, portanto protestantes que já dão o braço estendido ao mundo espiritualista, o que provocou a possibilidade desses grupos se encontrarem, não só encontrarem de forma teórica ou de forma mensagens, mas de forma física, inclusive, para rediscutirem as bases do protesto. A ponto de começarem a dizer o seguinte: olha, o protesto não faz mais sentido. O que motivou o protesto não existe mais. O que motivou o protesto foi um radicalismo exacerbado, um modelo de perseguições sem sentido, um modelo de estruturas ditas medievais e escuras e escusas. Elas não existem mais. Vivemos numa sociedade globalizada, num mundo politicamente correto, onde guerra não é mais um fenômeno aceitável pela sociedade, ao contrário do que ocorria no mundo medieval, em que quando havia uma guerra as pessoas se polarizavam nessa guerra. Hoje, quando há uma guerra, o mundo inteiro tenta abafar o caso. O mundo não é mais medieval. O mundo é esclarecido, é intelectual, é solidário,
é economicamente sustentável quando as pessoas atuam em conjunto e é economicamente inviável quando as pessoas radicalizam posições. Percebe? Essa é a realidade do mundo hoje. Quer uma economia que funcione no mundo, não pode haver radicalismo. Se houver radicalismo, os países vão à bancarrota. E se forem à bancarrota, a bolsa quebra. E se a bolsa quebra, todo mundo quebra junto. Portanto, precisamos diminuir os conflitos. Nesse contexto de mundo em que vivemos, qual é o discurso comum? Valorização das diferenças. Inclusão, eliminação de todo e qualquer tipo de preconceito, abolição de todos os elementos que nos separam. Somos todos irmãos. Entendem a lógica do mundo hoje? Estou errado na minha análise? Ligam os jornais de todas as ordens, internet, TV, rádio, impressos. Todas as notícias que vocês veem em todos os lugares estimulam a quebra das barreiras, a valorização do outro. Tudo isso vem sendo feito não de 2 ou 3 anos para cá, mas há 200 anos. Essa construção de uma ideologia social vem sendo construída há diversos anos. Porém, ela se radicalizou nos últimos 40. Isso para ser bem amplo, para ser bem longo o tempo. Na sexta-feira passada me fizeram uma pergunta sobre isso na classe lá do Nada a Ver e eu estava respondendo para o pessoal. Analisa quantos paradigmas impensáveis foram mudados nos últimos 40 anos. Muro de Berlim, comunismo, o grande poder antagônico à América, a União Soviética, reestruturação da Europa, desestruturação da Europa, queda de todos os grandes ditadores da Terra. Vai somando a conta de coisas impensáveis que aconteceram nos últimos 40 anos. Quando você vai para a história, você descobre que não aconteceram nos últimos 40, mas particularmente nos últimos 20, 25 anos. Entendem o desenho? Se você vai ao mundo hoje com qualquer visão separatista, ou para usar o termo do momento, fundamental ou fundamentalista, você está fora do tom. Portanto, não é uma coisa muito simples olhar para esse fenômeno. A gente olha para esse fenômeno e às vezes fica imaginando o fenômeno como a luz do fenômeno profético, única e exclusivamente, e ele vira história quando a gente faz isso. Não que isso seja errado, quando eu estou estudando interpretação profética, isso é correto. Mas quando eu contextualizo isso, e olho à luz do que está acontecendo hoje, na mente das pessoas, nessa época da história, qualquer pessoa que se levante hoje e diga, vai haver união, mas a união tem um objetivo, e esse objetivo não é a união e nem a solidariedade. Esse motivo que leva à união e consequente aparência de solidariedade é a hegemonia outra vez de um poder, o mesmo poder medieval. Dizer isso hoje não só é politicamente incorreto, como é uma manifestação do seu fundamentalismo. E é curioso, se você for ler o texto, Ameaça com a Consciência, capítulo do Grande Conflito, Ellen White se preocupa em vários parágrafos em advertir o povo de Deus disso. Quais são as preocupações dela? Preocupação número 1. Se os protestantes voltassem a estudar a Bíblia como faziam no período da Reforma, enxergariam isso e resistiriam frontalmente a esse poder. Direto, textual. Segundo, se fizessem isso, suscitariam perseguições iguais ou maiores àquelas vistas no poder medieval. Portanto, está tudo em paz, tudo tranquilo? Simples, é manifestação clara da distância entre a Bíblia e os que dizem crer nela. Bom,
Mas aí você está falando então que nós deveríamos partir para a briga? Não, não é isso. É partir para a prática. Para a prática da mensagem que cremos. Vivemos no último tempo da história, nossa responsabilidade é dizer o que para o mundo? Como João Batista modernos, qual a nossa responsabilidade? Dizer para o mundo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrepender do quê? Todo mundo é bonzinho? Todo mundo é cristão? E mesmo os que não são cristãos, são bonzinhos, são meus irmãos. E a graça deve superar a condenação do pecado. Portanto, a mensagem arrependei-vos não cola mais, para usar um termo atual. Não tem liga com o momento atual. Ela está fora de tom. Como estava fora de tom a mensagem de João naqueles dias, principalmente quando João disse arrependei-vos para os poderes dominantes da época. Perdeu a cabeça. Entendem o problema do mundo em que vivemos? Qual a mensagem boa para esse tempo? Jesus salva. Não, essa também não é boa. Ela é politicamente incorreta. Como é que eu vou fazer Jesus salva para os muçulmanos? Não. O que salva é a fé. A fé salva. Essa é a mensagem para esse tempo. Fé em quem? Fé em quê? Não importa. A fé salva. Essa mensagem é boa para pagãos e para cristãos. E curiosamente, é boa até para ateus. Porque os ateus também têm fé, mesmo que seja neles mesmos. Mas têm fé. Essa mudança de paradigma leva o povo de Deus, o remanescente fiel, a entrar na onda. E curiosamente, a gente senta nos bancos da igreja, esperando receber que tipo de sermão? A fé salva. Fé em quê? Não importa. A fé salva. Entendem o desenho? Esse desenho, não que a fé não salve, tá? Mas a fé no objeto correto e com a prática correta, essa salva. Tiago e Paulo discutem sobre isso. O problema não está no fato da fé salvar, o problema está na visão exclusiva disso. E percebam, curiosamente, essa parecia ser a agenda central do quê? Do movimento de reforma. Sola Escritura, sola fide. O que se esqueceu do movimento de reforma? Qual das duas partes? Só a Escritura. A Escritura não é mais a agenda comum da religião cristã. A agenda comum é a fé. E se é a fé, tanto o poder medieval quanto o poder protestante tem fé. Portanto, qual é a razão do protesto? Basta que o poder dominante diga: nós assumimos a justiça que vem da fé, que todo o protestantismo diz: bom, então não há mais briga, estamos juntos nessa. O que se esqueceu? Escritura. E se esqueceu da Escritura, eu não percebo as diferenças se tornam tão etéreas, tão superficiais, que são só práticas. Pior, como eu esqueci das Escrituras, o dia de guarda se tornou comum, o que permite a recuperação daquilo que iniciou o poder medieval. Volte a 313, volte a 321, volte ao concílio de Laodiceia, 364, acho que não, 364, acho que é. Volte a essas estruturas, não, de Laodiceia mesmo, 364, Laodiceia é 200 e pouco. Volte a essa estrutura. O que eu tenho? O que eu tenho? Unidade completa, fé e doutrina, que é a terceira agenda comum. Todo aquele que morre paga pelos seus pecados no inferno, para os católicos no purgatório, para os protestantes no inferno ou no céu, para os católicos no inferno, no purgatório ou no céu.
Portanto, os desenhos são comuns. São comuns por quê? São comuns porque o poder medieval mudou de posição. Há algum dogma ou doutrina, exceto o limbo, que foi retirado da doutrina medieval? Todas as doutrinas medievais, ou dogmas, para ser mais preciso, permanecem vigentes até hoje. E alguns dogmas modernos, acrescidos a isso. Portanto, não houve nenhuma mudança no poder medieval. É o mesmo poder, com a mesma fé, com a mesma doutrina, com a mesma estrutura. Quem mudou, então? Quem mudou? Os protestantes. E mudaram por quê? Esqueceram da palavra. Bom, qual é o risco do movimento remanescente? Exatamente o mesmo. Esse é exatamente o mesmo risco. Distantes do período da reforma, esquecermos da palavra. Ao esquecermos da palavra, o que acontece? Lembra que o texto diz que se prostituíram com ela. O que é prostituir? Em linguagem barata, em linguagem tranquila, é vender barato. Isso é prostituir. É vender por preço que não vale. Troca sem sentido. Isso é prostituição. Portanto, quando o texto diz, se prostituíram com ela, o que fizeram? Venderam barato aquilo que tinham, por um preço que não é o preço. O que venderam barato? A sua salvação. Por que preço? Por preço nenhum. Baixaram a guarda, eliminaram a palavra. Esse é o preço. Qual é o resultado disso? Bom, o resultado disso é muito simples. Imagine o seguinte, tenta se deslocar no tempo. Imagine que esse processo que a gente tem visto acelerado nos últimos anos, particularmente os últimos 2 anos, imagine que esse processo continue no mesmo ritmo acelerado em que está, a passos largos como vai. Imagine que cheguemos ao momento da declaração de aliança comum e que o país que outrora defendera a liberdade decida se unir ao movimento de agenda comum e logo teremos então 2 poderes comuns no mundo, um secular e um híbrido, religioso secular, juntos com a manifestação de uma estrutura comum. Estrutura número 1, a popularização da irmandade. Somos todos irmãos no mundo inteiro. O país da democracia estimula a democracia mundial. Em troca de uma agenda comum de governo, equilíbrio econômico, segurança e paz mundiais. Para isso, nos aliamos numa comemoração comum, que já é comum. Vamos todos comemorar a nossa fé, não o nosso Deus, a nossa fé, num dia comum. Você é batista? Seja. Você é metodista? Seja. Você é adventista? Seja. Você é muçulmano? Seja. Tudo certo. Vamos comemorar a nossa paz numa agenda comum. Todos no mesmo dia. Já imaginou que beleza? O mundo inteiro num determinado dia parado. Esquece de si mesmo, esquece de todas as coisas e pensa no próximo. E todos pensando no próximo, nesse dia comum do mundo inteiro, fazem o dia da parada mundial. Vamos domingo às nossas igrejas. Você vai à sua mesquita, você vai ao seu templo, você vai à sua praça, você vai aonde tiver que ir, mas todos comemorando um dia comum. Você consegue avaliar o tamanho disso em termos de pressão social? E aí você fala, não vou. Igual criança mimada batendo o pé. Não vou. Eu vou no sábado. Não, no sábado não pode. Porque se você parar no sábado e tiver que parar no domingo, a economia vai à falência. 2 dias parados não dá. Entendem? Dá para avaliar o tamanho da pressão. Pior, imagina você juntando a sua Bíblia embaixo do braço. E sabadão lá, você está lá de terno e gravata, indo para a sua igreja, e todo mundo, não é um, é todo mundo, porque hoje ninguém está prestando atenção nisso, exceto aqueles que, pelo Espírito Santo,
são estimulados a prestar atenção nisso, não por causa do dia, mas por causa do exemplo, de ver as famílias indo para a igreja e falar, eu queria ser assim, enquanto há graça, isso é possível. Mas imagine todo mundo olhando para isso torto. Seu vizinho, seu patrão, seu colega de trabalho. Escuta isso, você não escutou a coisa? Entendem o desenho? Essa é a estrutura que está por trás de toda essa discussão. E eu não estou falando do decreto final, eu estou falando do início dele, quando ele sai na América. Esse é o desenho do tamanho dessa pressão. Agora, antes que isso aconteça, a pressão vai chegar a um nível tal que possibilite assinar um decreto dessa natureza. E durante esse processo, em que os poderes vão se alinhando, a ponto de chegar o momento para a assinatura do decreto, todo esse processo que antecede também gera uma pressão. E aí, quando eu leio o texto Ameaça à Consciência, qual é a advertência de Ellen White? É exatamente nesse momento que pessoas que hoje estão entre nós, sentadas nos bancos da igreja, começam a sair. E sabe por que eles saem? Ela descreve os motivos. Motivo número 1, vocês são radicais demais. Se é que é possível falar radicais demais sem redundância. Vocês são fundamentais. Deus é amor. E vocês estão querendo excluir o mundo. Deus quer salvar o mundo e vocês estão querendo condenar o mundo. Vocês estão errados. E começam a sair. Num processo crescente chamado sacudidura. Que se tornarão os maiores inimigos do outro lado nos tribunais, quando o processo do decreto se instala e vira lei. E agora, sendo julgados pelo decreto, os principais acusadores e caluniadores serão os ex-irmãos. Soma isso à pressão, soma isso à conta, inventando histórias, contando de coisas que dizem saber a seu respeito, mas que não são verdade, são calúnias. Olha, esse sujeito, eu andava com ele lá, não é isso aí não. E testemunhando nos tribunais contra você, sentado lá, sendo julgado pela diferença. Você é contra a inclusão, você é preconceituoso. Não tem nem desenho. Por que é importante saber dessas coisas? Para saber que vão acontecer? Não, isso é curiosidade banal, não tem sentido. É importante saber disso por uma razão. Isso ainda não ocorreu. Está em processo. Portanto, qual é a nossa necessidade para esse tempo, para esse momento em que vivemos? Começar a correr atrás daquilo que temos pela letargia jogados na conta do prejuízo. Falta de conhecimento, falta de comunhão, falta de assumir o nosso papel como remanescente. Sermão de sábado de manhã. Está faltando isso. Por que está faltando isso? Simples, porque Deus não voltou ainda, não é por causa do mundo. Deus tem segurado o mundo. E segurado o mundo por uma razão muito simples. Não quer que nós nos percamos. Não é por causa do mundo que Deus não veio. É por nossa causa. Se fosse por causa do mundo, as profecias já estavam descritas lá no texto do grande conflito. Jesus já tinha voltado lá atrás, logo depois de 1844. O mundo já estava pronto. Mas Deus é longânimo, não querendo que nenhum dos seus filhos se perca. O texto é para nós, não é para o mundo. É Pedro escrevendo. Portanto, o problema está com a gente. De alguma maneira, ou a gente reverte essa conta e começa a se dar conta. Eu não gosto muito desses temas. Particularmente, eu tenho um viés com esses temas. Não por causa do tema, eu sou apaixonado por estudar história e profecia. Mas eu não gosto muito desses temas porque as pessoas têm a tendência de transformar ou de passar do tema num viés de alerta para a comunhão e para o aprofundamento do estudo da Bíblia e a prática da vida cristã, para uma visão alarmista de ficar preocupado e monitorando com o radar o que está acontecendo no mundo para saber o que está acontecendo e quando é que vai ocorrer. Balela, você não vai saber. Se for esse o foco, você vai ser pego de surpresa. Quem é que não será pego de surpresa quando saírem as estruturas de tudo isso que está na profecia? Quem estiver vivendo. Quem estiver vivendo o cristianismo correto,
radicalizado na palavra, na pregação do Evangelho, no testemunho, na prática cristã e no clamor desesperado pelo derramamento do Espírito Santo, esse não será pego de surpresa pelo decreto. Quem será pego de surpresa pelo decreto, por incrível que pareça? Quem estiver correndo atrás para descobrir quando acontece. Esse é um grupo que vai ser pego de surpresa. Outro grupo que vai ser pego de surpresa é o grupo que não está nem aí, que acha que tudo isso é balela. Por isso eu não gosto muito dessa temática. Não é por causa da temática em si, mas é por causa do viés. Eu não sei como é que você ouve essas coisas. Se é pelo um exacerbado alarmismo, está acontecendo, ou é por uma letargia total. E outros já disseram isso. E disseram mesmo. Eu assisti várias vezes ao longo dos meus 45 anos de igreja. Alarmismos os mais malucos possíveis. E estamos aqui. A questão é, por que estamos aqui? A grande preocupação que eu tenho é que eu vejo uma igreja morna, em muitos sentidos. Morna no sentido da vivência do Evangelho. Quando eu ouvia o Géser falando aqui, temos que fazer a reforma. Temos? Isso é besteira. Esquece, isso não tem sentido. Reforma para quê? Me mostra na Bíblia onde é que está escrito que tem que fazer reforma de saúde. Não diz. Não diz mesmo. É exatamente porque não diz que Deus disse na Bíblia o quê? O povo de Deus é marcado por duas referências. Guardam os mandamentos de Deus e tem o que mais? Testemunho de Jesus. E para aí, não leia Apocalipse 19 para mim, por amor de Papai do Céu. Porque se você lê Apocalipse 19, eu serei responsável por o que está escrito lá. Se você não lê, testemunho de Jesus é qualquer coisa que eu disser. Fé em Jesus, fé cristã. Mas se você ler Apocalipse 19, eu vou ser obrigado a entender que testemunho de Jesus é o quê? Espírito de profecia. E aí eu vou ser responsabilizado pela não leitura dele. E ser responsabilizado pela não leitura dele implica em eu não saber quem eu tenho que ser agora. Percebe? O Espírito de profecia não foi dado nesse tempo para apresentar profecias a respeito do tempo do fim. Foi apresentado para descrever qual é a igreja que viveria no tempo do fim e de que jeito. Qual foi a última vez que você leu os 9 testemunhos? Ou que não leu? Qual foi a última vez que leu a série Conflito, principalmente o último livro da série? Qual foi a última vez que lemos Primeiros Escritos, Vida e Ensinos, Conselho sobre Saúde, Conselho sobre Regime Alimentar? Qual foi a última vez que, como pastores, lemos o Testemunho para Ministros? E vai por aí fora. Vivemos distantes da palavra, distantes do... mas Ellen White não é testemunho igual à palavra de Deus. De fato não é. Não é em que sentido? Não é no sentido da canonicidade do texto dada por quem? Pelos movimentos do tempo. Mas é em que sentido? É o mesmo texto, com a mesma autoridade e do mesmo Espírito. E para um povo, em uma época. O que fizemos com isso? Se para o movimento de reforma protestante a acusação é a distância das Escrituras, eu posso até por analogia, sem medo de errar, dizer que para o mundo adventista, a distância das Escrituras e do testemunho profético para esse tempo tem igual teor. Porque não será remanescente sem isso. O remanescente não se faz pelo conhecimento da Bíblia, mas pelo conhecimento da Bíblia, a lei de Deus, e que mais? Espírito, profecia. O que é prostituição? É vender barato. Rico sou, de nada tenho falta. És pobre, miserável, cego e nu. Não porque não tenham disponíveis a palavra, eis que estou à porta e bato, mas porque não quer abrir. E a fechadura do lado de dentro. Essas coisas realmente me preocupam em Apocalipse 17 e no contexto em que esse texto está.
Porque, embora a Igreja Adventista não seja uma das mulheres atrás da meretriz, as pessoas que estão nela podem ser. Isso me preocupa nesse texto. Por fim, para encerrar essa pequena lembrança do texto, o nível de letargia vai a tal ponto, e de desconhecimento vai a tal ponto, que a gente tem as duas coisas se polarizando na igreja. O radicalismo torto. O que é o radicalismo torto? É o radicalismo sem o conhecimento pleno da palavra, ou com o conhecimento pessoal interpretativo da palavra, e não espiritual interpretativo da palavra, que leva a desvios e a desvarios na aplicação daquilo que é a mensagem para o tempo presente. De todas as espécies, de todas as formas que você imaginar, esse radicalismo existe. No outro lado da cena, a superficialidade leva ao liberalismo extremo. Essas duas coisas caminham juntas dentro do movimento da igreja. E ambas geram um processo de retardo no ouvir e entender o que se prega, o que se fala, o que se adverte em todas as estruturas de ministério. Então, os liberais escutam o pastor Gilson no púlpito da igreja falando que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que mudar aquilo, tem que mudar aquilo outro, e falam: o sujeito só dá a lambada. Os radicais batem palma e dizem para os outros aquilo que ele não disse, porque interpretam do seu jeito. Entenderam? Essa é a cena. E não importa que seja o Gilson, pode ser o pastor Gilson. Não dá para chamar ele de pastor Gilson, eu vejo o Gilson no quarto do dormitório. Mas tudo bem, ele entende. O que acontece? Não dá. Não é ele o problema, não é o outro o problema, não é qualquer outro pastor que surgir no fenômeno de pregar a palavra e disser o que tem que ser feito nesse tempo, será entendido pelos liberais como lambada, pelos radicais aplaudindo e torcendo o que foi dito, e assim será. E de novo a pergunta persiste no espírito de profecia e na Bíblia: até quando? A escolha é nossa, do até quando. Não é de Deus. A escolha de Deus já está feita, o dia e a hora estão marcados da vinda de Jesus, só que Deus quer voltar antes. Ele não quer esperar a medida do pecado, Ele quer vir antes. A pergunta é: eu quero? O que eu faço para mudar isso? E isso não é uma mudança global, uma mudança eclesial, uma mudança de igreja, é uma mudança de gente. Sou eu, é você. Essa última partezinha do texto, quando a gente vê essas mulheres, apontam nessa direção. Quem eu sou nessa cena toda? Meu sonho de consumo é que vocês fossem, e eu também, Apocalipse 12, a primeira parte, o primeiro verso, e não Apocalipse 17. Apocalipse 12 começa dizendo assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do quê? Sol, justiça de Deus, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa mulher estava grávida, com dores de parto, deu à luz um filho varão que rege as nações com cetro de ferro, e hoje intercede por nós e nos julga no juízo de Deus, no juízo investigativo, no juízo pré-advento. Essa mesma mulher não teve só um filho, mas ela teve uma descendência. Portanto, todos os que são filhos dela são semelhantes a ela. De que jeito? Vestidos de sol, com a lua debaixo dos pés, coroa de 12 estrelas na cabeça. E curiosamente, só por analogia, isso não é bíblico, fazer uma aplicação bilética, curiosamente grávidos, com dores de parto, aguardando para dar a luz. Não um filho varão que será perseguido pelo dragão, mas o Rei dos Reis que vem nas nuvens do céu. Eis o nosso Senhor a quem aguardávamos. Pergunta: você está grávida? Você está grávida? A ponto de poder dizer: eis o Senhor Jesus a quem eu esperava. Se está, então é hora de arregaçar as mangas, aprofundar o conhecimento e partir, usando de novo um texto
fora do modelo, partir para a briga, partir para o trabalho. Todo filho de Deus, todo discípulo de Cristo, nasce no reino de Deus como missionário. Se isso não acontece, eu sinto em dizer, sem medo de errar, você não é discípulo de Cristo, ou eu não sou discípulo de Cristo, porque todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Isso é o que falta, é só isso que falta. Portanto, está acontecendo os problemas? Sim. Tony Palmer morreu, atrasou um pouquinho? Sim, atrasou uma semana, só uma semana. Está começando tudo outra vez? Sim, está começando tudo outra vez. Se não está indo mais rápido do que poderia ir, é porque Deus ainda tem sido misericordioso e segurado as pontas. A pergunta é: até quando? Vai acontecer? Vai. Como eu digo sempre na minha classe, comigo ou semigo, Jesus vai cumprir o que prometeu. Ele quer comigo, mas se não puder comigo, vai semigo mesmo. Último ato, última profecia, embutida nesses dois textos. O ato culminante desse drama todo, aliás, o derradeiro ato desse drama todo, não o ato culminante, o ato derradeiro desse drama todo qual é? O decreto dominical. Por que eu estou falando disso? Nos últimos 2 minutinhos que eu já passei dos 5. Por que eu estou falando disso? Ellen White adverte sobre o que aconteceria quando o decreto saísse na América. Ela é bastante explícita nisso. Quando o país que hoje defende a liberdade mudar a sua Constituição e interferir nela, obrigando um dia de guarda, qual é a ordem a partir daquele momento? Saiam das grandes cidades, vão para lugares mais distantes. E isso será o treino, ou o primeiro passo, da próxima fase. Quando isso se replicar no mundo e todo o poder que hoje defende a liberdade for retirado em todos os lugares contra o povo de Deus, será hora de largar o quê? As vilas, e aí não é grandes cidades o texto, será hora de largar as vilas e as cidades. E ir para onde? Para os lugares desertos e, em vários casos, para as montanhas. Por que eu estou falando isso? Não estou falando isso por conta de poder ou não poder sair das grandes cidades. Se você já cumpriu sua missão, tem condições de viver uma vida mais simples, tem condições de fazer isso não de forma atabalhoada e mudar para um lugar menor e evangelizar um lugar onde não tem presença adventista, perfeito, faça. E que Deus abençoe fazendo isso. Mas no mesmo texto em que Ellen White fala disso, ela dá uma advertência. Esse é o tempo, ou seja, antes que o processo do decreto aconteça, esse é o tempo de evangelizar as grandes cidades. E ela vai além disso. Todos deveriam se envolver nessa missão, porque é a missão mais árdua do fim dos tempos, porque é nas grandes cidades que se instalou o radicalismo do paganismo, do espiritualismo, do ateísmo e das falsidades. E aí ela completa isso dizendo o seguinte: o que vai se gastar para isso é muita coisa. O gasto não será pouco, ela fala. E, portanto, ela faz um apelo à igreja, a todos os membros do grupo remanescente. Onde está o teu tesouro? É tempo de pregar na grande cidade, é tempo de entrar nelas e é tempo de investir nelas. De novo, isso demonstra algumas coisas curiosas da Laodiceia. E ela faz uma lista, depois você lê, está lá nos textos do grande conflito. O que temos feito com os nossos recursos nessa direção? Ela não está falando que você não tem que ter casa para morar, não tem que ter carro para andar. O que ela está falando é onde você está depositando os seus investimentos. Onde eu estou depositando os meus investimentos. No acelerar da pregação do Evangelho, nas grandes cidades, onde se gasta muito para pregar o Evangelho. E gasta muito por uma razão simples, porque no tempo em que não gastava nada, a gente não gastou. E agora vai gastar muito. Mas tem que fazer. Alguém precisa fazer. Se não for a gente, serão as pedras, mas alguém fará. Depois que fez, qual é a advertência dela? Quando acontecer e você perceber, ocorreu o balanço lá na América,
é hora de sair para as pequenas. E depois das pequenas, para lugar algum. Inverter essa ordem também é um perigo do modelo radical. O que eu estou falando é, prestem atenção naquilo que é a mensagem real da Bíblia, naquilo que é a mensagem real profética. E aí a gente vai conseguir se achar nesse panorama e falar, essa é a minha parte na missão. Que Deus abençoe você, que Deus me abençoe, para que a gente de fato possa assumir essa parte na missão. E se Deus nos der essa graça e essa virtude, que possamos assisti-lo voltando ainda na nossa geração. Obrigado, professor Moisés. Eu quero convidar você a ler 2 textos da Bíblia. A gente vai assistir um vídeo de 6 minutos. Mas eu quero ler Ezequiel 20, 12 e 20 com você. O sinal de Deus desde a criação, o sinal de Deus na pessoa de Cristo, na morte, descansando, o sinal de Deus na eternidade. Ezequiel 20, 12, também lhes dei os meus, o que diz aí? Os meus, para servirem do quê? De sinal entre mim e eles, para que soubessem o quê? Que eu sou o Senhor, o Criador, o Senhor do sábado, eu sou o Senhor do sábado, santo dia do Senhor, diz Isaías. Verso 20, repetindo, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Muito obrigado, professor Moisés, por nos lembrar de uma coisa. O povo que subsistirá no tempo do fim é o povo que tem a palavra de Deus por fundamento, a rocha eterna, Jesus Cristo e a sua verdade, a sua palavra. Irmãos, a igreja adventista do 7º dia, a igreja profética de Daniel, de Apocalipse 10 e 11, esta igreja nasceu da vontade de Deus, pela profecia de Deus, e ela veio de 5, os seus líderes, os seus fundadores, os estudiosos da Bíblia vieram basicamente de 5 denominações: Conexão Cristã, os puritanos, aí vem Tiago White, os mileritas, os batistas e os metodistas, da onde vem Ellen White. Então, verdades dos metodistas, verdades bíblicas, mas que os metodistas viviam naquela época, que os batistas viviam. Nós aprendemos o sábado com os batistas do 7º dia. Os puritanos, os membros da Conexão Cristã, eram pessoas fundamentalistas, pós-reforma, que pararam no tempo. Hoje, se você pegar todas essas denominações que eu citei, e várias outras que foram protestantes, e você fizer 2 perguntas: qual é o dia, o sinal entre Deus e o homem? Todos vão dizer que é o primeiro dia da semana. Se você fizer uma segunda pergunta, o ser humano, ele é mortal ou imortal? Na sua alma, compreensão deles. Isso é espiritismo. Vão dizer, a alma é imortal. E justamente Ezequiel 18:4 fala, a alma que pecar essa, morrerá. Nós não cremos na imortalidade da alma. Esses 2 pontos, irmãos, em algum momento nós vamos explorar. A imortalidade da alma é o espiritismo em suas diversas formas, e o primeiro dia da semana, o domingo, será o elo mental que unirá todas as pessoas. Então você vai continuar sendo um batista, um metodista, um presbiteriano, não importa, você vai crer a mesma coisa. Então uma união intelectual, uma união mental, uma agenda comum, como o professor Moisés falou nesse aspecto doutrinário também. O vídeo que nós vamos ver é apenas uma amostra simples de um religioso católico falando uma coisa e de um puritano, se Tiago White tivesse vivo, de um puritano falando a mesma coisa. Lugares diferentes, épocas diferentes, momentos diferentes, mas a fala é a mesma, falando do sinal de Deus, que logicamente não é Bíblia. Esse vídeo que foi você que mandou, Luiz Neves, foi você? Alguém mandou esse link essa semana, eu assisti esse vídeo, achei muito interessante, porque isso é uma amostra, veja, é só uma amostra do que as pessoas creem.
E logicamente a palavra de Deus é colocada de lado. A palavra de Deus é colocada de lado. A lei de Deus é colocada de lado. A verdade é colocada de lado. E aí entra as coisas humanas. Então vamos assistir esse vídeo. Eu vou pedir que apaguem as luzes aqui. É um simpósio, veja lá. É 22º Simpósio Reformado. Os Puritanos, 2013. É um pregador americano sendo traduzido. E você vai ver uma amostra do que as pessoas pregam conjuntamente. Muitas pessoas ali já sabem que eu não assisto esportes ou televisão no domingo. Todas as aparições de Jesus após a sua ressurreição são no primeiro dia da semana. O senhor falou das aparições de Jesus que foram no primeiro dia, né? Então esse é um panorama bem rápido do porquê nós adotamos o primeiro dia. Seguinte pergunta: o quarto mandamento ainda é obrigatório? Deus mudou o dia. Not Constantine. Não foi Constantino. Houve em algum momento na igreja uma oficialização de que o domingo seria o dia do Senhor, né? Um decreto ou algo que tornou isso oficial, ou ele veio com o costume mesmo e se tornou e seguiu até hoje? Veja, é uma coisa espantosa que desde os primeiríssimos momentos da igreja, a igreja se reúne no domingo. É uma riqueza, não é? Né, Padre Paulo? É algo que não foi assim, um decreto. 350 anos antes de Constantino, a igreja já adorava no domingo. E tem um capítulo inteiro no meu livro sobre isso. Isso é uma mentira propagada pelos adventistas do sétimo dia e outras igrejas que guardam o sábado mesmo. Se existe algo que faz a igreja, que faz o cristão, é o domingo. Por isso não tem cabimento essa história dos nossos irmãozinhos adventistas do sétimo dia, que de alguma forma vivem ainda muito fixados no Antigo Testamento. Eles guardam o sábado, né? Eles guardam o sábado, mas não somente o sábado. Se você for ver a atitude dos adventistas com relação ao Antigo Testamento, né, é uma atitude de muito apego ainda a muitas prescrições do Antigo Testamento, né? De tal forma que eles ainda estão de alguma forma no judaísmo, né? Eles não entraram na novidade cristã. Por razões teológicas, era o último dia da semana no Velho Testamento. First day of the week in the New Testament. E agora o primeiro dia da semana no Novo Testamento. So the Sabbath remains a sign for the people of God. Então o dia continua como um sinal para o povo de Deus. A observância do sétimo dia da semana se torna agora a observância do primeiro dia da semana e continua como sinal. Mas, ao mesmo tempo que eles vão ao templo, ao mesmo tempo que os cristãos continuam indo à sinagoga no sábado, eles se reúnem no primeiro dia da semana para celebrar a Eucaristia. Lord Jesus Christ, Imediatamente, a partir da ressurreição de Cristo, church worshipped on the first day of the week. a igreja passou a adorar no primeiro dia da semana. But you ask if it's going to distinguish Presbyterian congregations from other evangelicals. É o que vai distinguir igrejas presbiterianas desse mundo evangelical aí que nós It vivemos. speaks of a love and devotion to God that will get the attention of the world. E fala do amor e da devoção a Deus que vai chamar a atenção do mundo. It's also a sanctifying sign. Mas também é um sinal de santificação. It's a day that's all about God. É um dia que é todo para Deus. Day. A igreja não pode permanecer fiel, ao mesmo tempo que ela mostra um total desrespeito à guarda do dia. You need to understand this. Você precisa entender isso. Mas o núcleo, o centro do ano litúrgico é o domingo. Então, nós lembremos disso. A igreja perde a sua própria essência se ela perder o domingo. Nós estamos aqui diante de algo muito grave, não é? Nós estamos aqui diante não de um detalhezinho, não é? Me desculpem o palavreado popular, né? Mas não é uma frescura, né? Não é uma bobagem. Nós estamos aqui diante do centro. The future of the church is dependent upon the church's
careful observance of God's day. O futuro da igreja está dependendo de uma observância cuidadosa do dia do Senhor no seu meio. Meus amigos e irmãos, a história se repetirá. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. A todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem esse sábado expor. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo o mundo. A Bíblia não diz que é proibido usar álcool ou até mesmo tabaco. Então não é errado o cristão fabricar essas. Então o cristão pode trabalhar na fabricação de qualquer coisa que não seja essencialmente pecaminoso. Deus fizer chamada para os santos seus reunir, estaremos lá perante o lindo mar. Quando Cristo aqui descer e para a glória os conduzir, que feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, que feliz reunião teremos lá no lar. Quando o anjo do Senhor disser que tempo não há mais, que a feliz eternidade começar, e passados para sempre desta vida os tristes ais, que feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no lar. Quando as harpas ressoarem pela bóveda sem fim, anunciando então o ano jubilar. Quando o hino da vitória nós cantarmos em festim, que feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no lar. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo sacrifício maravilhoso de Cristo, que nos propiciou o retorno para esse lar perdido. Te agradecemos porque o perdão de Cristo nos faz olhar para trás e entendermos que nos amaste primeiro quando ainda éramos pecadores. Dá, Senhor, que entendendo isso, como estudamos na lição da semana passada, possamos decidir crer e mudar definitivamente a vida que temos na direção da semelhança com Cristo. Certos disso, pedimos que nos dê poder, o poder prometido, seja no início dele na chuva temporã, seja na completude dele na chuva serôdia, mas que isso se manifeste logo, que tenhamos o derramamento do Espírito Santo ainda nesta geração e possamos assisti-lo voltando nas nuvens do céu. Para isso pedimos que seja com a tua igreja, com cada um dos membros, despertando nesse momento de história em que vivemos a percepção de que vivemos de fato o último tempo da história. Aprofunda-nos no conhecimento da palavra, ilumina a nossa compreensão, dá-nos a perseverança do estudo e principalmente a perseverança da prática do ministério e da missão. Isso é o que te pedimos porque confiamos na promessa de Jesus e é em nome dele que te oramos e te pedimos todas essas coisas. Amém.